Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Assim está escrito: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Aqui estão as palavras iniciais deste capítulo 15 de 1 a Coríntios, quando Paulo, escrevendo àquela igreja, para deixar bem pontilhado diante deles a convicção, a certeza com relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando esteve entre os homens, já nos últimos dias, ele disse que convinha que ele fosse entregue na mão dos malfeitores e fosse crucificado e morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar, segundo as Escrituras preditas pelos profetas no Antigo Testamento. Isto realmente aconteceu e o Senhor Jesus, no dia em que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, conforme nós encontramos aqui, e ele deu provas vivas e infalíveis de que ele estava vivo. E ele próprio disse diante dos seus discípulos e apóstolos: Eis aqui estou, aquele que foi morto, mas aqui estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. E aqui o apóstolo Paulo descreve dizendo o seguinte, que o evangelho que ele se propôs anunciar é o evangelho que fala sobre a vida e obra de Jesus e especificamente sobre a morte de Jesus pelos nossos pecados, de acordo com a Escritura, e o seu sepultamento e a sua ressurreição também segundo as Escrituras. Depois ele passa a apresentar aqui um quadro de pessoas para quem Jesus se apresentou naqueles 40 dias que ele ficou aqui na terra após a sua ressurreição. Durante 40 dias ele estava então transmitindo orientações aos seus apóstolos do que haveria de acontecer e que chegaria o momento dele partir. E com 40 dias ele partiu e determinou que eles ficassem em Jerusalém para que fossem revestidos do poder. Esta mensagem da ressurreição, quando os apóstolos viram Jesus ressuscitado, aquilo deu a eles uma autoridade, uma sustentação na pregação do evangelho, porque diz-nos a palavra de Deus no livro de Atos, lá no capítulo 4, o versículo, deixa me recordar, capítulo 4 e o versículo parece que 33, diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, a ressurreição passou a ser também
o foco da pregação. Porque Paulo deixou escrito na carta aos Romanos o seguinte, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para nossa justificação. Então a obra completa de Jesus foi esta: entregar-se a Deus, derramar o seu sangue, dar a sua vida em sacrifício, ser sepultado, mas ressuscitar ao terceiro dia, como estava previsto, porque na ressurreição de Jesus estava selado a nossa justificação. Ou seja, através da ressurreição de Jesus, cumpriu-se o propósito de Deus para a salvação, e com a ressurreição veio então a oportunidade de nós sermos justificados ao crer em Jesus. Justificar-se é declarar justo, visto que nós, humanamente, nenhum de nós somos justos. A palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu à terra, ele não achou um justo sequer. Todos haviam se extraviado, todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram e ficaram separados. E agora, como resolver esta situação diante de Deus? Só através da justificação, com base na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus veio abrir a porta para a nossa justificação. Então, Paulo, quando começa falando sobre a ressurreição, ele dá aqui testemunhos verdadeiros de que ele ressuscitou, segundo predisse as Escrituras, e mostra a quem Jesus apresentou vivo depois de ressuscitado. Ele apresentou-se a Cefas, que é Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, e alguns, à época de Paulo, já não viviam mais, já dormiam no Senhor. Depois foi visto por Tiago, por todos os apóstolos novamente, e por fim foi visto por Paulo. Ele diz, por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque Paulo se preocupou em registrar um capítulo somente sobre a ressurreição. Por quê? Conforme nós observamos, lá em Corinto, na cidade de Corinto, aparecia de tudo. E no meio destes irmãos, também começou a aparecer aquelas pessoas contrárias à realidade da palavra de Deus. E eles começaram a inflamar aqueles irmãos e tentar colocar no coração deles que não havia ressurreição, que aquilo era uma coisa que não tinha fundamento. Então, Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele colocou cada coisa no seu devido lugar, mostrando, de acordo com as afirmações dos inimigos da ressurreição de Jesus e, portanto, do evangelho genuíno e verdadeiro, Paulo utilizou aquelas mesmas coisas que eles estavam colocando como verdade, e Paulo, então, a cada uma delas, deu-lhes o veredito e mostrou, através das evidências firmadas na palavra de Deus, que eles não estavam corretos naquilo que estavam afirmando. Então, nós começamos a observar que havia ali em Corinto alguns mestres, falsos mestres, porque os verdadeiros se ocupam em ensinar a palavra de Deus como ela é. Porém, os falsos, eles procuram transtornar, contaminar, diluir, modificar, segundo os interesses pessoais que ele tem. Então, são pessoas que manipulam a palavra de Deus. E Paulo, então, encontrou-se com este grupo lá, e ele começou, então, a colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, nós vamos observar aqui, em primeiro lugar, em 7 pontos aqui, o que Paulo respondeu àquelas pessoas. Em primeiro lugar, na declaração deles, conforme está aqui, dos versículos 12 a 19, 1 Coríntios 15, de 12 a 19, está escrito assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós
que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, observe aqui como era o pensamento daquelas pessoas que estavam infiltrados no meio do povo de Deus. Em primeiro lugar, eles diziam que não havia ressurreição de mortos. Ora, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E a Escritura afirma categoricamente que Cristo ressuscitou. Segundo, se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho perde o sentido. Por quê? Porque a palavra diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Se ele não ressuscitou, não tem justificação. Se não tem justificação, não tem resultado do Evangelho. Então, por isso que ele coloca aqui, se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho se torna vã. Terceiro, se Cristo não ressuscitou, a fé daqueles que creram em Jesus também é vã. Não tem significado. Por quê? Segundo aqueles falsos mestres, Jesus não ressuscitou. Não ressuscitando, a pregação é vã, e quem creu na pregação vã, também a crença deles é vã. Não tem valor nenhum. Quarto, se Cristo não ressuscitou, os apóstolos, então, que anunciavam com ousadia a ressurreição de Jesus, eles se tornaram, então, falsas testemunhas, porque estavam pregando uma coisa que aqueles falsos profetas diziam não existir. Então, observa como, exatamente nos pontos que eles afirmavam, eles se mostraram falsos. 5. Se Cristo não ressuscitou, os crentes ainda estão dominados pelo pecado, porque a justificação só veio através da ressurreição. Então, se Cristo não ressuscitou, os homens estão dominados por uma vida de pecado, porque a morte de Cristo não teve valor nenhum, ele não ressuscitou. 6. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram confiando em Cristo estão perdidos. Não há expectativa da ressurreição. E 7, se Cristo não ressuscitou, as pessoas que têm exercido confiança em Cristo, eles não têm qualquer esperança de vida. Então veja como era o posicionamento daquelas pessoas naqueles primeiros dias. E veja o que Paulo diz aqui agora no versículo 20 e 21. Ele diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por quê? Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, Paulo está afirmando, depois de provar falsos aqueles ensinos daqueles falsos doutores ou profetas que apareceram e se infiltraram no meio dos irmãos que estavam servindo a Cristo, Paulo agora, taxativamente, colocou-os em descrédito, porque nada do que eles disseram era verdade. E qual era a verdade? A verdade é que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E não somente ressuscitou, mas diz-nos a palavra que ele foi feito a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para não mais morrer.
Primícia porque ele foi o primeiro. E como ele foi ressuscitado para não mais morrer, haverá um dia em que os que dormiram em Cristo serão ressuscitados também para não mais morrer, mas para viver eternamente diante da presença do Senhor. E isto vai acontecer. O momento da ressurreição vai ser num piscar de olhos. Quando o Senhor vier para buscar o seu povo, vai acontecer de maneira rápida a ressurreição dos que dormiram em Cristo e a transformação daqueles que estarão vivos na ocasião. Então nós encontramos aqui, pelo menos para destacarmos, 12 pontos relacionados com a ressurreição. O primeiro ponto é que a ressurreição, ela foi predita pelas Escrituras. E as Escrituras, conforme nós sabemos, é a verdade, é a palavra de Deus e é a verdade. Então não é uma suposição que poderia acontecer. Isto vem sendo anunciado pelos profetas e o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele disse que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Então, esta ressurreição de Jesus, em primeiro lugar, ela foi predita pelas Escrituras. Foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, conforme Paulo deixou registrado aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios e o versículo de número 4. Ele ressuscitou segundo as Escrituras. A fundamentação de Paulo para dar credibilidade à ressurreição de Jesus é o que está registrado nas Escrituras. E o que a Escritura registra é um fato acontecido. Não é uma teoria, não é uma ilusão, não é um conto de fadas, é uma realidade, um fato concreto. Jesus ressuscitou dentre os mortos e apareceu vivo diante dos seus discípulos. Segundo lugar, primeiro lugar, que a primeira verdade sobre a ressurreição é que ela foi predita pelas Escrituras. O segundo ponto é que ela foi confirmada por aquelas pessoas que viram Jesus depois de ressuscitado. Aquelas mulheres que foram ao sepulcro viram Jesus ressuscitado. Aqueles 2 discípulos que foram para Emaús viram Jesus ressuscitado. Pedro viu Jesus ressuscitado. Os 11 discípulos, com exceção de Tomé, estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus. Jesus se apresentou ressuscitado diante deles e disse: paz seja convosco. Quando Tomé chegou, disseram a ele: o Senhor apareceu a nós. Ele disse: não creio. Se eu não ver o lado e não colocar a minha mão, eu não crerei. Dali 8 dias, Jesus apareceu, Tomé estava lá. Jesus disse: Tomé, vede que sou eu mesmo. Coloca aqui a tua mão no meu lado e veja que sou eu mesmo. Seja crente e não incrédulo. Tomé então indagou: Deus meu. E disse: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então foi confirmada por aqueles que viram Jesus vivo, ressuscitado. Terceiro ponto, ela foi atestada também por Paulo, porque Paulo não fez parte daquele grupo que teve a visita de Jesus ressuscitado e partilhando com ele durante aqueles 40 dias. Não. Paulo veio ao evangelho muito depois, mas mesmo assim, ele teve de Jesus a revelação, ele viu Jesus ressuscitado. Então foi atestado por Paulo. Ele disse: e por último, apareceu a mim como se fosse um abortivo. Então Paulo teve esta visão do Cristo ressuscitado. E encontramos também
que os apóstolos, eles pregaram a ressurreição. Eles não iam pregar uma coisa que eles não tinham certeza que não fosse verdade. Não. Eles, quando pregam a ressurreição com abundante graça, com intrepidez, com ousadia, eles estavam anunciando aquilo que eles viram, que eles presenciaram, e aquilo moveu o coração deles. E eles não poderiam ficar calados com respeito à ressurreição do Senhor Jesus. Mas eles estavam também anunciando a ressurreição de Jesus, e diz a Escritura, e em todos eles havia abundante graça. E esta ressurreição foi aceita pelos crentes, porque as pessoas que ouviam a pregação e criam, aceitavam piamente a verdade a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, aquelas pessoas criam. Então, a fé deles não era vã, era uma fé fundamentada em um fato incontestável. Não tinha como duvidar da realidade da ressurreição do Senhor Jesus. Então, as pessoas que iam crendo também na ressurreição de Jesus. E esta ressurreição, as Escrituras deixam bem claro que ela foi operada pelo poder de Deus. A palavra de Deus diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Foi Deus o Pai quem ressuscitou a Jesus. E ele então saiu triunfante daquela sepultura ao terceiro dia. Foi Deus quem ressuscitou a Cristo Jesus. Sétimo lugar, a ressurreição, conforme já dissemos, ela selou a completude do plano de Deus, porque diz que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, o ponto principal das transformações que acontecem na nossa vida ao sermos levados a Cristo é por conta do sacrifício de Jesus, o preço do resgate, e por conta da ressurreição, porque ele ressuscitou para nossa justificação. Senão, nenhum de nós teríamos sido justificados diante de Deus. Mas agora, pela ressurreição de Jesus, nós nos declaramos justificados com Deus através de Jesus, e isso tem resultado em paz para a nossa vida. Então ela se tornou fiadora da nossa purificação ou da nossa justificação. Em oitavo lugar, a ressurreição passou a ser a confiança ou a esperança daqueles que dormem em Cristo, os que já morreram, porque eles dormiram na esperança, na certeza de que um dia haverão de ressuscitar. E estes falsos doutores procuravam sempre dissuadir aqueles irmãos. Inclusive lá na igreja de Tessalônica, chegou alguém dizendo que só iriam ver a Cristo quem estivesse vivo por ocasião do arrebatamento. E os que morreram em Cristo não iriam mais vê-lo, não iriam mais encontrá-lo. Então Paulo, escrevendo a eles, disse o seguinte: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E ele disse: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Mas o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor.
Então, estas pessoas que morreram em Cristo, crendo na ressurreição do Senhor Jesus, crendo que eles também seriam e serão ressuscitados, porque está ainda para o futuro, então é a confiança com que eles dormiram em Cristo. Dormiram aqui para serem ressuscitados logo mais ali para ir ao encontro do Senhor. E com relação aos vivos, essa ressurreição de Jesus os enche de esperança. Por quê? Porque se a nossa fé fosse somente para esta vida e não houvesse a ressurreição, a palavra de Deus diz que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Paulo diz, mas graças a Deus que Cristo ressuscitou. Então, para os que estão vivos, é um motivo de esperança. A ressurreição de Jesus também traz-nos a alegria daqueles que partiram, que vão ressuscitar. E se chegar o nosso tempo de partir, quando for o momento da ressurreição, do arrebatamento, nós também haveremos de ressuscitar para irmos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Em 10º lugar, é a garantia da nossa ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem, há uma promessa de que nós, ao morrermos, também seremos ressuscitados para estarmos com o Senhor. Em 11º lugar, a ressurreição vai ser uma vitória estupenda contra o último inimigo com o qual convivemos aqui na terra. E que inimigo é este? É a morte. A palavra de Deus diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. O Senhor Jesus, pela ressurreição, ele venceu a morte e o inferno. Nós ainda estamos sujeitos à morte, mas por ocasião da ressurreição, nós haveremos de bradar em alto e bom som aquele cântico de vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória sobre a morte, ela tem um dia para acontecer. Será no dia da ressurreição de todos os salvos em Cristo. Eles triunfarão sobre a morte e o seu poder. E 12º, que a ressurreição de Jesus nos anima, nos encoraja e nos motiva a trabalhar com esforço, com amor, com dedicação, com pureza, com fidelidade. E Paulo termina este capítulo dizendo: sede firmes e constantes. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que o trabalho não é vão? Por conta da realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, pela ressurreição de Jesus, nós temos agora esperança, expectativa, fé, garantia, purificação, justificação e temos também a graça necessária para continuar anunciando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, como fatos concretos que foram realizados e a história registra. As autoridades procuraram negar, procuraram oferecer valores aos guardas para eles dizerem que o corpo de Jesus foi roubado da sepultura. Mas não tinha como acontecer isto. Tudo estava do mesmo jeito. Mas Jesus não estava lá. Jesus ressuscitou, vivo, triunfante, saiu e foi apresentar-se
aos seus discípulos. Então veja o valor da ressurreição de Jesus, quão importante ela é para a nossa vida. A ressurreição de Jesus selou o plano de Deus na sua completude e abriu agora para nós uma grande oportunidade de bênção e de vitória, para que possamos prosseguir, crendo em Jesus, crendo na ressurreição, esperando por ela, se quando se der o arrebatamento, nós estivermos nos sepulcros, o Senhor nos despertará pela ressurreição. Então é importante crer na ressurreição de Jesus e proclamar também a ressurreição de Jesus, porque todos os que morreram escreveram nas lápides deles dizendo: aqui jaz, aqui jaz. E quando você vai lá hoje, não existe mais nada. Tudo virou pó, conforme a Escritura registra. Mas no túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Oh, quebrado triunfante! E sabe quem deu esta primeira mensagem? Foram anjos de Deus para aquelas mulheres que foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. E ele disse: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou, como havia dito. Então veja, no túmulo de Jesus, não há nenhum corpo de Jesus lá. O corpo de Jesus não foi detido pelo túmulo. Ele ressuscitou, saiu vivo e poderoso e foi assunto ao céu. Está glorificado diante de Deus, o nosso Pai, esperando o momento de vir buscar o seu povo. Então veja como é importante nós crermos e proclamarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui em 12 pontos importantes do valor da ressurreição para a nossa vida. Em primeiro lugar, a ressurreição foi prevista pela Escritura. Segundo lugar, a ressurreição foi confirmada por aqueles que o viram. Terceiro, a ressurreição foi atestada por Paulo. Quarto, a ressurreição foi anunciada pelos apóstolos. Eles pregaram a ressurreição. Quinto, a ressurreição foi aceita pelos crentes. Os que iam crendo também na ressurreição. Sexto, a ressurreição foi operada por Deus. Deus ressuscitou a Jesus. Sétimo, a ressurreição tornou-se a fiadora da nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Oitavo, a ressurreição tornou-se em vida a confiança daqueles que morreram, porque em vida eles criam que, se morressem, seriam ressuscitados pelo Senhor. Nono, a ressurreição tornou-se também a esperança dos vivos, porque, embora estando vivo, nós sabemos que, se chegarmos à morte, seremos ressuscitados. Décimo, tornou-se também a garantia da nossa ressurreição, porque Cristo foi a primícia, dizendo que os seus serão os próximos a serem ressuscitados. Assim como ele foi, nós também o seremos na sequência. 11º, a ressurreição é a garantia e a vitória final sobre a morte, porque ela é o último inimigo a ser vencido. E só venceremos a morte por ocasião da ressurreição. E 12º, que a ressurreição, ela nos motiva, nos encoraja a manter firme e fiel, servindo a Jesus, proclamando a sua palavra e anunciando em alto e bom som a sua ressurreição e a nossa futura ressurreição por ocasião da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo.
Nós o aguardamos para hoje, pelo arrebatamento. Porém, se chegar o momento da nossa partida, nós iremos crendo em Cristo. E um dia seremos ressuscitados e nos levantaremos do pó da terra para ir ao encontro do Senhor. Então está aí a ressurreição, um fato consumado, vencendo todos os argumentos dos falsos mestres dos nossos dias, aqueles que também não creem na ressurreição de Jesus. Como o apóstolo Pedro disse, alguns disseram, as coisas continuam como estão. Mas a ressurreição de Jesus foi um fato concreto. Todos viram e não tiveram como negar esse testemunho verdadeiro. Ele já ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus ressuscitou. Eu e você temos a promessa de que um dia, se partirmos, haveremos também de fazer parte daquela grande ressurreição para irmos ao encontro de Jesus. Fica firme, permaneça fiel, obedeça ao Senhor, viva a realidade da ressurreição de Jesus, com a expectativa deste encontro maravilhoso com Ele, e nada poderá detê-lo neste mundo, mas você triunfará sobre tudo e estará seguro nas mãos do Senhor, nosso Deus. E que Ele continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.